Querido Clóvis Nunes, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Paulo. Boa noite. Como é que E aí, velho? tá acompanhando aí desde o começo, Clóvis? Aí Boa parte. Vi perto do começo. Eu entrei um pouco depois que já tinha começado, mas parabéns aí, Paulo, pelo seu trabalho de pesquisa bibliográfica muito boa, bastante coerente, seu esforço de demonstrar de uma maneira bastante evidente essa onda, eu digo onda, porque foi onda mesmo, que nasceu no Brasil. Na primeira fonte foi do Adelino da Silveira. Quem primeiro levantou essa tese. Tem uma curiosidade, viu, Paulo? Eu estive na casa do Chico algumas vezes. Por volta de 92, o Adelino tentou publicar esse livro antes, eu soube disso, da voz de Neuza Arantes, que era assessora do Chico, dentro da casa dele. O Chico estava numa crise de pneumonia, todo mundo achava que ele ia desencarnar, e ele voltou. Nesse interregno, o Adelino tentou publicar o livro, e foram consultar Chico no hospital. O Chico proibiu, não deixou ele fazer isso, não concordou. Aí passaram-se os anos, ele ficou com esse material na mão, com essa revelação de que Chico era a reencarnação de Kardec, e o Chico entrou em outra crise, muito difícil, vai, não vai, porque o Chico, ele teve muitas doenças graves, e muita gente desencarnou o Chico várias vezes, fez previsões da morte dele, e ele acabava assistindo a desencarnação de quem previa dele. Muita gente ia e ele ficava. E aí, quando ele voltou de novo, pela segunda vez, o Adelino não acreditava que ele ia voltar. Publicou o livro no interregno, porque ele ficou muitos dias internado, e foi assim uma verdadeira surpresa o Chico ter voltado. E o livro saiu. Aí depois o Paulo Rossi e a doutora Marlene Nobre publicaram a hipótese de que ele tinha sido Kardec. Eu garanto a você que não conhecer nenhum dos dois espíritos, nem conhecer bem Chico e nem conhecer bem Kardec, para afirmar que uma é a encarnação do outro. Quanto a Henrique, eu convivi com o Henrique desde 1982. Tivemos uma amizade estreita de mais de 30 anos. O Henrique veio na minha cidade muitas vezes, nós viajamos muito, fomos à praia, veraneamos juntos, não foi uma nem duas vezes, foi em casa de meus parentes, assisti Henrique escrever o primeiro livro dele, Psicobiofísica dos Problemas Humanos, que eu inclusive desenhei a capa, fiz prefácio de um livro do Henrique, na sua primeira edição, quando ele tinha ainda 20 e poucos anos de idade. A gente tinha um relacionamento muito estreito, muito amigo. Fui à casa dele em BH algumas vezes, viajamos no Brasil fazendo muitos seminários, trabalhamos em entrevistas, em jornadas espíritas do Brasil adentro, e tínhamos uma amizade profunda, íntima. Ele me apresentou a Nilton Boechat, que era o seu melhor amigo. Nilton Boechat também veio em minha cidade, nos tornamos uns 3 amigos assim de muita intimidade. Henrique nunca aceitou a ideia de que Chico fosse a reencarnação de Allan Kardec. Nem Nilton Boechat, e acrescento mais, nem o doutor Jorge Andréa, nem Carlos Embataí, nem Hermínia de Miranda, nem Jorge Resine, que eu conheci todos eles e convivi com todos eles. Nenhum desses intelectuais espíritas acreditava nessa hipótese, não tinha nenhuma informação que abalizasse essa tese. E aqui eu quero lhe dizer, viu, Paulo, tem 2 coisas que talvez você não achou. Uma publicação de uma mensagem de Allan Kardec psicografada pelo médium Júlio César Grande Ribeiro, quando do centenário da Federação Espírita Brasileira, em Brasília. Ao lado dele estava Divaldo Pereira Franco, estava todas as dirigentes da Federação Espírita, foi quando a sede se mudou para lá, e ele psicografa uma mensagem que ele tentou não ler, mas 2 médicos que estavam ao lado dele, e ainda incluindo o Divaldo, pediram que ele lesse a mensagem, porque a mensagem era autêntica. Eu também convivi muitos anos com o Julinho, foi um médium de expressivas faculdades mediúnicas, incluindo a psicografia, embora ele tenha morrido em estado de muita dificuldade, mas o Julinho me contou que a época, quando ele viu a assinatura,
era de Allan Kardec. Ele dobrou a mensagem e botou debaixo da toalha. Ele não quis ler. E aí, a dona Cecília Paiva, que tinha recebido uma mensagem de uma personalidade espírita do Brasil, Divaldo tinha psicografado Bezerra, ela tinha psicografado um outro fundador da Federação Espírita Brasileira, chegou no ouvido dele e, conjuminado com Divaldo, disse: Júlio, você tem de ler a carta que você botou debaixo da toalha. Ele disse, ficou com medo, ele me contou isso de uma maneira assim muito emocionante, ele detalhando a narrativa dele, e ele disse que quando ele pegou a mensagem, ele estava trêmulo, que ele tinha que se levantar, e ele me contou que a cena foi o seguinte: ele viu entrar o doutor Bezerra de Menezes ao lado do Guion Ribeiro, e eles dois vinham trazendo um personagem, acompanhando ladeados, e ele olhou aquele personagem, aquele espírito que ele nunca viu, que emanava uma radiação muito forte, e ele disse que espírito para aparecer o codificador. Ele nunca imaginou que seria Allan Kardec, ele achou que fosse algum personagem assim que tivesse traços. E os dois espíritos apontaram para o Júlio. E ele foi e psicografou a mensagem, ele era médium mecânico. Ele leu a página e essa mensagem está publicada no Reformador, amigo. Então dizer que Kardec nunca psicografou é falta de pesquisa e de informação. O médium Hernani Santana também psicografou Allan Kardec dentro da Federação Espírita Brasileira e a mensagem está publicada em livro. E Chico Xavier estava vivo, no auge da sua mediunidade fluente. Você falou uma coisa que é detalhada e que o Henrique, o Newton, os amigos íntimos de Chico Xavier sempre falavam. O Chico Xavier era uma alma feminina. E realmente todos sabíamos, aquelas pessoas que conviviam por ali, que ele revelou a muita gente que era a primeira reencarnação dele como homem. Essa coisa de você mostrar um cartãozinho com as flores, eu lhe digo mais, eu conheci o outro lado do Chico, que eu também pesquiso muito a sua vida, embora em silêncio, tenho muitas anotações. Chico Xavier escreveu de punho, mas pelas minhas contas hoje, ultrapassam aí 600 cartas dirigidas a pessoas. Somente a uma senhora no Rio de Janeiro, morando em Niterói, ele escreveu mais de 260 cartas. E nessas cartas, por incrível que pareça, ele ensinava receita de bolo, receita de doce, receitas culinárias, ensinava até ponto de tricô. Coisa da inclinação absolutamente feminina da alma dele. O Chico era realmente essa alma feminina, e isso não diminui ele em nada, porque o espírito transita na evolução, vencendo as etapas da masculinidade e da feminilidade, e se transcende na dimensão do espírito, experimentando reencarnações, ora num corpo, ora no outro. É muito mais lógico o espírito transitar por um bom período numa vida, de gênero masculino ou feminino, em várias vidas, e fazer a mudança quando tem estofo evolutivo para isso. E ele tinha essa sensibilidade feminina, tinha uma voz feminina, era um homem diferente da estrutura do comportamento do psiquismo masculino tradicional. Mas ele era Chico Xavier autêntico, aquele humanista, aquela alma grandiosa e generosa, gigante, um servidor, alguém que viveu só para servir os outros. A personificação da caridade pública era Chico Xavier. A outra coisa que você falou que é muito importante, que todos nós sempre sabíamos, Chico Xavier teve, sim, reencarnação na Espanha, foram 2, na França teve, ele foi mulher em todas as vidas anteriores, inclusive se encontra com Emmanuel quando ele foi Flávia, a filha do senador Públio Lento do Sura, que foi o seu avô, depois ele reencarna como Públio Lento, senador romano novamente, e Flávia foi Chico Xavier. E de lá que teve a sua primeira relação reencarnatória com Emmanuel. E ele veio de muitas vidas. O Newton Boechat e o Henrique conviveram 17 anos com Chico Xavier.
o Newton datilografou grande parte das obras de André Luiz, e a pedido do espírito de Emmanuel, Henrique Rodrigues fazia as revisões científicas da obra. Então, eles tiveram uma vida privada com o Chico. E o Chico sempre disse a ele coisas muito próximas, inclusive quem foi até o próprio André Luiz, coisa que eu soube nos anos 80 em confiança, enquanto eles estavam encarnados. Mas nunca Chico revelou que foi Kardec e negava. E eu trouxe aqui uma lâmina rápida para contribuir com o seu trabalho, que eu vou pedir a Guilherme Velho que passe, que foi uma entrevista que eu tirei de um jornal de Goiânia, Diário da Manhã. O Chico dá entrevista ao jornalista Batista Custódio. Isso foi nos anos 90, quando eu saí da casa dele, que a gente conversou sobre essa conversa dele sem Kardec. E o Diário da Manhã, Neuza me deu a cópia desse jornal. Muitos espíritas perguntam o Custódio a Chico, na casa dele. Muitos espíritas dizem que existe uma pergunta que, se fizer, você fica nervoso. O Chico diz, pode fazer. E no Diário da Manhã ele diz, muitos espíritas afirmam que Francisco Cândido Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Aí o Chico diz, não sou eu, não sou. Não fico bravo, porque digo isso com serenidade. Consulta minha vida psicológica, as minhas tendências, tudo aquilo que tenho dentro do meu coração é eu. Não tenho nenhuma semelhança com aquele homem corajoso e forte que em 12 anos deixou 18 livros maravilhosos. Acho que o exemplo de trabalho dele é tão grande que deveria comover mesmo os não espíritas, porque os 12 volumes da Revista Espírita eram todos escritos por ele, fora os livros clássicos do espiritismo, de maneira que ele exerce realmente sobre mim uma influência muito grande. A verdade é como o diamante não quebra. Entrevista ao jornalista Batista Custódio. Então, as pessoas acreditam naquilo que querem e procuram justificativas para legitimar suas crenças. Não faz nenhum sentido. Olha, Chico Xavier era construído em áreas que Allan Kardec não era. E Allan Kardec era construído em áreas que Chico não era. São duas almas de escola, duas almas grandes, mas um não é a encarnação do outro, porque a natureza não dá saltos, e o tempo muito curto não mudaria uma personalidade tão profundamente como foi Allan Kardec, um homem estoico, que enfrentou o mundo. Chico Xavier era um homem tímido, era uma pessoa reclusa. Allan Kardec era um homem destemido. Chico Xavier tinha aquela coisa de ser muito reservado. Allan Kardec tinha um imaginário voltado para a razão, para a ciência, para a filosofia. O imaginário de Chico era da fé, do espírito de religiosidade, daquela coisa da crença no lado do Evangelho do Cristo. A contribuição científica da obra de Chico Xavier está só na mão do espírito André Luiz, dominantemente toda a sua obra filosófica e religiosa, enquanto a obra de Kardec foi toda científico-filosófica. Allan Kardec enfrentou o mundo, era um homem que se comunicou com o planeta, escrevia para vários países, publicava artigo. Chico Xavier ficava assim receoso, ele fez poucas conferências públicas porque ele não era um orador, ele não tinha essa vontade de ser porque não era da sua intimidade. Ele não tinha essa condição de sair enfrentando opositores. Chico Xavier era um homem que sempre conciliava. Quem conviveu muito com ele via a diferença profunda de psiquismo, de comportamento. Quando você lê a história de Kardec, a natureza dele, a estrutura, a maneira, a envergadura, tudo muito diferente, mas completamente diferente. Não tem o menor sentido. Eu não sei como essa ideia se tomou corpo no movimento espírita. O motivo é que queriam dizer que Chico Xavier era a reencarnação de Kardec para levantar a alma de Chico, ou dar algum prestígio que ele nunca precisou. Ele sempre foi quem ele é, quem ele foi. Ele foi um espírito mais evoluído do que a maioria dos espíritos que escreviam por ele, se duvidar até de todos. Porque se você pegar quem foi Bezerra de Menezes e colocar com a vida de Chico, veja quem foi o mais alto. André Luiz e Chico, quem foi o mais alto. Ele sempre teve
teve uma postura humilde, redentora, era tão grande que queria se apagar para ninguém ver a própria luz dele. Ele tinha a alma construída em áreas que Kardec não tinha. Mas dizer que ele era a reencarnação de Kardec é um absurdo sem sentido, não tem a menor lógica. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela vontade de dizer isso ao público. Você não está sozinho nessa hipótese. Os intelectuais espíritas do Brasil, todo nenhum acreditam nessa ideia, ninguém confirmou isso. E essa coisa do médium, vindo além, trazendo arrependimento, que é um pastiche, esses arrependimentos, não tem sentido. Os espíritos não mudam de opinião assim, todo mundo se arrependendo. Henrique Rodrigues, essa mensagem que eu vi, que ele foi publicada, dele não tem nada. Henrique não se pronunciava assim, os adjetivos não são dele. Não são dele, do mesmo jeito que você viu que o Arnaldo não disse que se equivocou, então tinha que ser um mentiroso. O Henrique não ia dar essa opinião dessa forma. Então, isso é uma maneira que alguns espíritos mistificadores têm para confundir o movimento espírita, para tentar trazer essas ideias que são ideias totalmente refutáveis. E mais um detalhe, Paulo, essas revelações de reencarnações, essa profusão de fulano foi isso, foi aquilo, Allan Kardec já chamava que isso é o primeiro sinal de mistificação de informações espirituais. Então, o Chico sabia das suas vidas, ele revelou isso a alguns amigos íntimos, mas aí cada um faz a especulação que quer, de uma maneira assim até estúpida, desculpe ele dizer com essa expressão, que não faz o menor sentido. Eu sei que tem muita gente apaixonada com essa ideia de que dizer que ele foi a alma do codificador, mas não foi mesmo, não tem nenhuma semelhança. Eu também convivi com ele, eu tive encontros incríveis com o Chico, eu fiquei uma vez com ele de 6h30 da tarde a 11h30 da noite, eu e ele conversando sozinhos, lá dentro do quarto dele, em Uberaba, naquela casa que ele estava lá. Eu sei coisas da vida íntima do Chico, que os amigos mais próximos dele sempre me contaram, durante a vida toda. Não tem nenhum cabimento dizer que ele foi Allan Kardec, não tem, ninguém aceita isso dentro da cultura espírita brasileira. Não era Herculano, não era só Jorge Rezende, não. Grandes vultos espíritas da época achavam essa ideia assim, até uma brincadeira, uma piada, era uma coisa hilariante, não fazia sentido, mas encontrou ressonância, porque o movimento espírita brasileiro, ele é muito frágil de espírito crítico. Qualquer coisa que se diga, todo mundo acredita. É muito fácil mistificar, fraudar no movimento, que é um terreno movediço, fácil de enganar, porque as pessoas aceitam às cegas as comunicações dos espíritos. Então, essas mensagens que você bem puxou algumas delas aí, inclusive de Rodrigues, eu não reconheço o Rodrigues. O professor Henrique Rodrigues não está nessas páginas, não é ele, com certeza não é ele. A maneira de se pronunciar, os adjetivos, a forma de escrever, o espírito não perde o seu estilo. E repare que o mesmo médium é que fica fazendo esses arrependimentos, porque isso pode ser ele, o animismo dele, pode ser algum espírito mistificando, pode ser o próprio inconsciente dele, do desejo de querer afirmar a própria ideia, que traz essa nota monótona, sempre a mesma, sempre igual, dos arrependidos de ter negado que não acreditavam que Chico foi Kardec, como se uma revelação dessa tivesse peso para configurar a verdade. Então não tem sentido. E você fez uma pesquisa boa, parabéns. O Ranieri também não acreditava nisso. O Jorge Rezende conheceu o Ranieri. O Rezende, antes de desencarnar, também tinha suas posições a respeito disso. E é uma história que não se sustenta. Não se sustenta. Os livros que falam sobre isso, digo a você aqui para encerrar minha fala e não tomar o tempo da sua live, não valem a árvore que foi derrubada para fazer o papel. Olha, Guilherme, eu diria que esse assunto, ele criou até um espaço de discussão desnecessária no movimento espírita, porque acabou que tem pessoas que fizeram disso ponto de conflito, tem gente que se estranhou até na amizade, para poder garantir por A mais B que Chico foi Kardec, que Kardec tinha reencarnado. Bom, diante dos tantos trabalhos publicados que Paulo fez, a publicação aí, ainda tem outros, viu, Paulo? Tem muitos outros. Eu tenho alguns que você não tem, você tinha alguns que eu não tinha. E se a gente pesquisar, é capaz de achar mais. Nós vamos entender uma coisa simples. E
essa ideia, ela foi pontuando-se entre aqueles que não tinham o conhecimento da cultura espírita mais antiga, dos pesquisadores espíritas, dos amigos íntimos de Chico Xavier, porque Chico Xavier não teve só um grupo de amigos íntimos de uma geração, né, de uma década. Ele teve os amigos que, do começo da mediunidade dele, amigos que morreram próximo da idade dele, alguns que ficaram até depois dele, outros que se foram antes, e que cada um conheceu diferentes facetas da sua vida, do seu comportamento, da sua produção mediúnica. E todos eles tinham, nesses 40 anos de militância espírita que eu tenho, comecei muito jovem, todos eles tinham uma abordagem muito coerente em torno disso, principalmente os ligados mais à área da cultura espírita. Ninguém aceitava. E na área mediúnica também. O médium Divaldo Franco nunca aceitou que Chico é Kardec. Ele nunca aceitou, e ele se pronuncia, inclusive, publicamente. Respeita quem vende a ideia, mas não a ideia que não faz sentido, gente. Então, há uma outra questão que a gente tem que levar em consideração diante disso. O Chico sempre deixou que falassem dele o que quisessem. Você muito bem falou, ele autografava até pedaço de papel. Chico sempre foi um homem que não fez exceção de pessoas. Ele deixou que todos acreditassem, por exemplo, que André Luiz, uma boa parte do tempo, era Oswaldo Cruz, uma outra parte, André Luiz era Carlos Chagas, e tinha gente que defendia que era um, que era outro, e André Luiz não foi nenhum dos dois. E o Chico, por uma questão de postura de coerência, sabendo quem tinha sido André Luiz, ocultou o verdadeiro personagem, porque teria problemas. A família de André Luiz estava vivo, a viúva tinha procurado o Chico, alguns anos depois que ele escreveu o livro, ele tinha enfrentado processo com Humberto de Campos, com a família de Humberto Campos, e quando publicou os livros psicografados, muito embora ele venha ganhar com unanimidade na justiça, como está, conforme publicado no livro de psicografia dos tribunais, ele não queria responder por outro processo. Então, até hoje, no movimento espírita, se infiltrou muitos mitos que não faz sentido. E esse mito da reencarnação de Chico ser Kardec é um mito que está vivo aí, defendido. Agora, um detalhe, só para vocês entenderem, eu cheguei num evento espírita em São Luís do Maranhão, há uns 10 anos atrás, se comentar isso com um palestrante espírita. Mostrei esse material do Batista Custódio. Eu disse, como é que vocês podem afirmar uma coisa que o próprio Chico negava? Ele olhou para mim e disse assim, Clóvis, sabe qual é a maior prova que Chico foi Kardec? Eu disse, não. Ele disse, é ele ter negado. E quando ele me disse isso, eu disse, está difícil falar com você. Porque você veja que o Chico, dizendo da própria voz que ele não era Kardec, se constitui a maior prova para a pessoa de que ele era. Então é aquela história, amigo, as pessoas acreditam naquilo que querem. E tem muitas passagens contundentes, né? Que Chico não se aceitava ser Kardec, ele não se dizia ser. Chico era um homem místico, fazia o que a mediunidade dele conduzia, era um homem voltado assim para as crenças evangélicas. Chico tinha um imaginário judaico-cristão. Kardec não sofreu nenhuma influência do imaginário judaico-cristão. Nenhuma. Chico sempre ficava assim no meio termo. Kardec era muito firme nas posições deles, não aceitava o meio termo. E tem diferenças imensas de comportamento e tudo. E se realmente, como ele mesmo revela, foi a primeira reencarnação dele como mulher, como ele poderia ter sido Allan Kardec, o druida, e o próprio Hipólito Leão Denis Arrivaio? Eu coloquei essa colocação do Nuno, com todo respeito ao Nuno, porque o Clóvis, eu sei da questão do André Luiz, que Clóvis já me confidenciou isso aí. Se Clóvis quiser achar que vale a pena, tiver tempo aí, quiser contar, pode estar livre aí. Ele deixou muita gente acreditar, Guilherme, dessas duas hipóteses. Mas eu soube que quem foi o verdadeiro André Luiz nos anos 80, porque o Newton Bechar me confidenciou. E tinha um acordo entre o Chico, o Newton, só de quem sabia, era Newton Bechar, Henrique Rodrigues e Luciano dos Anjos. E um outro amigo meu no Rio de Janeiro, que era muito amigo do Nilton também, que era o
um bioquímico, ainda está encarnado, e quando a notícia vazou, o Luciano dos Anjos pensou que eu que tinha dito, e teve até uma celeuma, e não foi eu que tinha revelado. E o Chico queria que só dissessem quem foi o verdadeiro André Luiz depois da morte dele. Mas não foi nem Carlos Chagas e nem Oswaldo Cruz. Isso eu lhe garanto que não foi. Se você fizer uma pesquisa de personagem histórico, não tem como, baseado na narração do livro, André Luiz ter sido nenhum nem outro. Como também não tem nenhum cabimento dizer que Chico foi Kardec. Isso que Paulo fez, tem muita gente que, por ter vivido, por ter assistido, porque tem uma relação muito forte da verdade, não precisou fazer, mas passaram os seus anos e essa tese foi crescendo. Então agora o trabalho de Paulo é necessário para separar o joio do trigo, não confundir as novas gerações espíritas, para não pensar que isso é uma proposta de todo o movimento espírita brasileiro. Isso é uma proposta de uma pequena parte dos amigos de Chico, porque tem muitos amigos de Chico que negam, não aceitam, não convivem com essa hipótese de jeito nenhum. Então, a história de André Luiz eu conheço de perto, porque eu visitei, inclusive, na época que eu estive no Rio, o Nilton Bechá me levou na casa que ele viveu, na Enseada do Botafogo. Nós fomos visitar o túmulo de André Luiz, que existe lá no cemitério. Eu fui na sede onde tem a foto dele no quadro, na parede, onde tem o verdadeiro André Luiz, e tem os documentos, tem informações bem precisas. Eu tenho vontade até de escrever um livro sobre isso. Mas o Chico tinha que deixar as pessoas acreditarem. Era uma questão de... Era um conluio conspiratório dele com o invisível, para que não criassem problemas. E outra coisa, pouco importa quem foi o André Luiz, porque André Luiz não foi o nome do personagem. De jeito algum. Quando o espírito André Luiz apareceu a Chico num quarto, o irmão dele estava deitado, dormindo na cama, e ele narra que o espírito de Emmanuel apresentou ele para fazer um trabalho de escrever a sua história no além, e Chico pergunta, como é o seu nome? Eu queria saber se ele declinasse o nome para eu saber quem é que vai trabalhar comigo com esses livros, e o espírito disse, mas meu nome não importa. E Chico insistiu, e antes do espírito ir embora, Chico tornou a perguntar. Mas o senhor não poderia declinar o seu nome para eu não trabalhar assim, com um desconhecido, sem saber quem é? Ele disse, como é o nome desse irmão seu que está deitado aí na cama? O Chico tinha levantado para ir para o banheiro, na volta o espírito apareceu e houve esse diálogo. E o irmão do Chico estava lá de sono preso. E o Chico disse, o nome dele é André Luiz. Aí o espírito disse, então você vai me chamar de André Luiz. A partir daquele dia, aquele personagem passou a se chamar André Luiz, e uma quantidade imensa de espírita no Brasil botou o nome dos filhos. Durante umas 5 gerações, você tem milhares de André Luiz no Brasil, que os pais botaram o nome dos filhos em homenagem ao André Luiz, de Nosso Lar, e dos outros livros que foram escritos. Mas o nome dele não foi André Luiz, nem ele foi Carlos Chagas, nem Oswaldo Cruz. Isso é um grande engano. Agora, mais grave do que isso é dizer que Chico foi Kardec. Não tem sentido. E com muita coragem, o livro lá do Antônio, ele foi abafado, né? Ele não ganhou espaço no movimento espírita, porque alguns vultos espíritas, assim, até com uma certa notoriedade, cometeram engano e quiseram manter esse engano. Essa frase que você botou aí do Kardec, ela é poderosa, Paulo. Essa frase final que você encerrou, que está na Revista Espírita de 1862, né? Ela é muito séria. E hoje o movimento espírita está cheio disso. Como antes de tudo buscamos a verdade, não temos a pretensão de ser e dizer ele é infalível. Quando acontece nos enganarmos, não hesitamos em reconhecer. Allan Kardec reconheceu vários erros, até por escrito, na codificação espírita. Ele disse que não tinha possessos e reconheceu, reconsiderou. Na Gênesis escreveu um artigo reconsiderando o seu engano. Não conhecemos nada mais ridículo do que se aferrar a uma opinião errônea. Ele chama de ridículo, porque não tem outro adjetivo. Se aferrar é você ficar ali segurando algo que não faz sentido. É você ser negacionista da realidade. Então, eu parabenizo aí, Paulo, pelo esforço. O trabalho foi um pouco longo, mas valeu a pena porque você mostrou os registros. Tem lenda na página para ninguém dizer que é opinião sua. Para não dizerem que é você que está querendo botar o cabelo no ovo ou tirar leite de pedra. É bom mostrar as fontes. Você mostrou as fontes, e são fontes abalizadas, muitas delas com a voz do próprio Chico,
anunciando as próprias palavras, como é o do Batista Custódio, que eu também apresentei. E as psicografias que estão no Reformador, tanto do Hernandes Santana quanto do médio Júlio César Grande Ribeiro, do Centenário da FEB. Então, Kardec psicografou e Chico Xavier estava encarnado, vivíssimo encarnado em Uberaba. E pelo que consta aquele horário do congresso, Chico não estava dormindo, não, para não dizer que ele estava em sono profundo, saiu do corpo e veio escrever durante o congresso, durante o dia. Chico nunca foi de dormir tarde, durante o dia. Chico sempre trabalhou e dormiu madrugada e pouco tempo. A probabilidade disso acontecer é muito pequena. Então, e a mensagem de Henrique pode ficar certo. Esse aí não é Henrique Rodrigues. Eu já recebi mensagem de Henrique por outros médios, autênticas. Eu reconheci os adjetivos, até a maneira como ele se dirigia para comigo, porque cerca de 30 anos de convivência, a gente se falava semanalmente, troquei muitas cartas, viagens juntas, aquela relação muito próxima, profunda. Você não perde a identidade e a personalidade assim, para uma noite o Henrique chegar na lei e se arrepender, dizer bobagens. Infelizmente, a gente não tem que ter essa crença cega na comunicação dos espíritos. Olha, quando esses médios trazem essas mensagens, a gente tem que seguir Kardec, tem que confiar, conferindo tudo. Tem que confiar, conferindo tudo. E não faz sentido aceitar essa forçação da barra. Da mesma forma, no caso do rustenguismo, tem a posição de espíritos, dizendo que no além os espíritas que eram negadores do rustenguismo, que lá se arrependeram e voltaram a dizer que é verdade, que eles pensavam diferentes. Tem uma mensagem do próprio Chico Xavier, psicografada por um médium, e Chico Xavier reconhecendo o aborto. Imagine que loucura. Ele diz que lá no além, a mente mais ampla, a consciência mais dilatada, ele reconhece o direito que a mulher tem de decidir fazer o aborto. Jamais fez Chico Xavier. Jamais fez Chico Xavier. Então, essa é uma polêmica que eu julgo até desnecessária, porque tem polêmicas sadias. Mas, como eu disse, os livros que foram escritos para dizer que Kardec é Chico e Chico é Kardec não mereceram a árvore que foi derrubada para fazer o papel.